quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Eu peço aos irmãos para estar abrindo vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Já quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a pastora por me confiar de estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos nesta noite. Amém? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, Dani, se me entregar. Fala aqui, irmão. Jeremias 1, 5. Amém? Amém. Vamos estar lendo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Amém? Eu peço que fiquem com suas Bíblias abertas para que a gente possa acompanhar o texto. Amém? Primeiro eu quero falar um pouco sobre Jeremias. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, da cidade de Anatote, da tribo de Benjamim. E Jeremias, ele foi escolhido desde muito jovem para pregar a palavra do Senhor. Ele foi escolhido desde muito jovem para pregar contra o pecado, contra a imoralidade do povo de Israel. E a história vai dizer que Jeremias, por conta dele chorar muito, por conta dele chorar bastante, por conta do pecado de Judá e por conta da situação de Jerusalém, ele ficou conhecido então como profeta chorando. E a história diz também que ele foi chamado para pregar mais ou menos 70 anos depois da morte de Isaías. Então, nós vimos que Jeremias, ele recebeu um chamado da parte do Senhor. Jeremias, ele foi escolhido por Deus, como nós acabamos de ler. Deus, onde a palavra do Senhor falou a ele que ele foi escolhido, ele havia sido escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele havia sido escolhido desde o ventre, consagrado e constituído a profeta entre as nações. E nós vimos que Jeremias, ele era filho de sacerdote. Ele vinha de uma família de sacerdote. Lá no mundo nós ouvimos muito dizer que o povo tem que filho de peixe, peixinho é. Então, pelo dizer do povo, Jeremias, ele não seria profeta, ele não seria pregador, ele seria sacerdote. Só que ele havia sido escolhido por Deus para ser profeta. Ele havia sido escolhido por Deus para pregoar a palavra do Senhor. Ele havia sido escolhido para ser a boca do próprio Deus. Então, desde já eu quero dizer para você o seguinte: você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que a sua família diz que você é. As pessoas podem dizer que você é um projeto fracassado. As pessoas podem dizer que você não vai servir para nada. As pessoas podem dizer que você não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas podem olhar para você e dizer que você não vai durar no Evangelho, que você não vai permanecer no Evangelho. Mas você não é aquilo que as pessoas dizem. Você não vai ser aquilo que o povo diz que você vai ser. Você não é aquilo que a sua família diz que você vai ser. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então, muitas vezes, as pessoas olham para mim, para você e dizem: essa daí não vai servir para nada. Essa daí nunca vai chegar em lugar nenhum. Essa daí vai ser prostituta, porque a mãe era prostituta. Esse daí vai ser bandido, vai ser ladrão, porque a família já vem de família. A maldição na família é grande. Todos dão para o que não presta. As pessoas podem olhar para você e dizer: esse daí vai ser um pervertido, porque o pai era pervertido. Mas Deus, ele diz que eu e você não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós não vamos ser aquilo que as pessoas dizem que nós vamos ser. Você não vai ser aquilo
pelo qual você é rotulado pelas pessoas, mas você é aquilo que Deus diz que você é. Porque ele disse a Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi e te constituí profeta entre as nações. Então, Deus já havia escolhido Jeremias. Deus já escolheu você desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui nesta noite por acaso. Você não está no evangelho por acaso. Não foi por acaso que um dia você levantou a sua mão, que um dia você fez aliança com o Senhor. Não foi por acaso que você chegou aqui. Se você chegou até aqui porque Deus tem um chamado na sua vida. Se você chegou aqui é porque Deus já lhe escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele tem um chamado em sua vida. Então, alegre-se nessa noite, porque você não está por acaso por aqui. Você chegou até aqui porque você é escolhido de Deus. Então, Jeremias, ele foi escolhido pelo próprio Deus desde o ventre. Nós vimos isso aí onde acabamos de ler, no versículo 5. E nós vamos ver também as palavras de Jesus lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 16, onde ele diz: não fostes vós que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei para que vão e deem frutos. Ou seja, não fomos nós que escolhemos Jesus. Nós temos mania de dizer: eu aceitei Jesus. Aceite a Jesus. Não é nós que aceitamos Jesus. É Jesus quem nos aceita. É Jesus quem nos recebe. É Jesus quem nos escolhe. Então Jesus, ali, palavras do próprio Jesus: não fostes vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E outra coisa, Jesus não escolheu a mim e a você para ficar sentado numa cadeira. Jesus não escolheu a mim e a você para ficar sentado num banco. Jesus não escolheu a mim e a você para vir no culto uma vez na semana, para vir no culto 2 vezes na semana. Jesus não chamou a mim e a você para vir para a igreja um dia e no outro estar lá fora fazendo as mesmas práticas. Jesus não chamou a mim e a você para ficar na zona de conforto, para ficar no comodismo. Jesus nos chamou, como ele próprio disse, e designou, ou seja, ele determinou. Ele determinou na minha e na sua vida para que nós fôssemos e dessemos frutos. Ou seja, Jesus, ele te chamou para um propósito. Jesus, ele chamou a mim e a você para algo muito maior. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele nos chamou para uma grande obra. Então nós vamos ver que ele escolheu Jeremias. E ali vai dizer no versículo 6 que Jeremias, ele tenta fugir do chamado. Jeremias, ele tentou fugir com a velha desculpa: Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito novo, eu ainda sou como criança. Ele deu uma desculpa para Deus. Jeremias, ele responde para Deus: mas Senhor, eu sei falar, eu ainda sou jovem, ainda sou como criança. E Deus, ele olha para Jeremias e ele pergunta a Jeremias: Jeremias, por acaso eu lhe perguntei se você é muito jovem? Por acaso eu lhe perguntei se você sabe falar? Por acaso eu lhe perguntei se você tem tempo no evangelho? Por acaso eu lhe perguntei se você estudou? Por acaso eu lhe perguntei se você tem anel no dedo? Por acaso eu lhe perguntei se você sabe falar corretamente? Por acaso eu lhe perguntei se você é formado? Por acaso eu lhe perguntei se você está disponível? Por acaso eu lhe perguntei se você quer? Por acaso eu lhe perguntei se você está pronto? Não. Eu não lhe perguntei nada disso, Jeremias. Eu te escolhi e pronto. Então, Jesus, ele olha para mim e para você. Ele já nos escolheu. Se nós estamos aqui é porque ele nos escolheu. E quando ele escolheu a mim e a você, ele não perguntou se nós estávamos prontos, se nós sabíamos falar, se nós íamos dar conta. Ele não perguntou se ia doer. Ele não perguntou: você aguenta? Ele não perguntou: você pode? Você está disponível? Você é capaz? Ele perguntou alguma dessas coisas a Jeremias? Não, ele não perguntou isso a Jeremias. E Jeremias deu aquela velha desculpa como nós estamos acostumados a dar: Senhor, eu não posso, eu não sei falar,
Eu não consigo falar para pessoas, para público. Eu não consigo me expressar diante de muita gente. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu sou tímida. Eu não estudei. Eu não sei falar direito. Eu não sou capaz. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para me preparar. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para ensaiar. São mil desculpas. São mil desculpas que nós damos para não atender o chamado do Senhor. Mas quando o Senhor chama, Ele não pergunta se você tem tempo, Ele não pergunta se você está disponível, Ele não pergunta se você pode, se você é capaz, se você está habilitado. Ele apenas lhe chamou. E se Ele lhe chamou, então agora Ele dá uma ordem: levanta-te. Levanta-te. Então, se eu e você fomos chamados, nós temos que nos levantar para ouvir Deus falar. Nós temos que nos colocar de pé para ouvir a voz de Deus. Lá em Jeremias 18, no versículo 1, vai dizer que o Senhor diz a Jeremias: levanta-te, levanta-te. Lá em Ezequiel também vai falar, acho que é no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1, que ele fala com a voz do Senhor, fala com Ezequiel e diz: filho do homem, fique em pé, porque vou falar contigo. Esse fique em pé não quer dizer que ele estava sentado numa cadeira ou deitado numa cama. Esse fique em pé, pelo que eu entendo, é o seguinte: Deus, ele não fala com descomprometido. Deus, ele não fala com quem não quer compromisso. Deus, ele não fala com quem não quer largar as velhas práticas. Deus, ele não fala com quem é preguiçoso. Deus, ele não fala com quem fica na zona de conforto, no seu comodismo. Deus, ele não fala com quem não quer compromisso com a obra dele. Deus, ele fala com aquele que se dispõe. Deus, ele fala com aquele que se põe na posição. Deus, ele fala com aquele que se disponibiliza a ouvir a voz dele. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar comigo e com você. Mas a primeira ordem que ele nos dá é: levanta-te, levante-se, se põe de pé. Eu quero falar com você, mas é necessário você se colocar de pé. Abandone essas práticas, abandone o pecado, levanta do seu pecado, levanta da sua preguiça, levanta do seu comodismo, levanta aí dessa zona de conforto, levanta dessa falta de coragem, levanta dessa falta de compromisso. Põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Então, Jeremias, ele ouve. Finalmente, Jeremias, ele ouve a voz do Senhor: levanta-te. E para ouvir a voz do Senhor é necessário descer. Para ouvir a voz do Senhor é necessário se humilhar. Para ouvir a voz do Senhor é necessário ter um posicionamento. É necessário se disponibilizar. É necessário renunciar. Ou seja, para ouvir a voz do Senhor, como diz na continuação lá em Jeremias 18, que a voz do Senhor diz a Jeremias no versículo 1: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, desce. Se você já levantou, se você já largou o seu pecado, se você já se disponibilizou, se você já saiu da sua zona de conforto, então se você tomou a atitude de se posicionar, então é momento de descer. Não é momento de ficar prostrado. Deus não fala com quem fica prostrado. Deus não fala com quem fica no seu conforto. Deus fala com aquele que renuncia, que desce. Então eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero tanto que Deus fale comigo, mas eu não quero pagar preço de oração. Eu quero tanto que Deus fale comigo, que Deus me use, mas eu não quero orar de madrugada. É muito sono, é uma preguiça. Não dá para levantar, é difícil, Senhor, é difícil. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não quero orar de madrugada. Eu não quero vir no culto de oração. 1 hora de oração. Não aguento não. Ficar de joelho 1 hora. Não aguento não. Não tenho palavra para ficar 1 hora falando o quê? Não. Eu quero ouvir a voz do Senhor, mas eu não quero pegar a Bíblia para ler. Eu quero ouvir a voz do Senhor, mas a Bíblia fica fechada
fale comigo. Será que Deus vai falar com quem não tem compromisso? Deus vai falar com quem não se posiciona, com quem não se coloca na posição? Deus só fala com aquele que se coloca na posição. Então, se quer ouvir Deus falar, vai ter que descer. Se quer ouvir Deus falar, vai ter que se posicionar. Porque Deus, Ele quer falar com você, mas Ele quer posicionamento. Ele quer que você tome uma atitude. Ele está dizendo, é hora de se posicionar, é hora de tomar atitude, é hora de ir buscar. Quero falar com você, mas você vai ter que descer. Pega ela aí, Jeová. Aleluia, Deus, Ele não fala com quem tem compromisso. Então, nós já vimos que Deus, Ele escolheu a mim e a você. E quando Deus escolhe, Ele, a primeira ordem que Ele dá é: levante-se. E segundo, desça. Porque Ele não vai falar com quem não tem compromisso, Ele não vai falar com quem não se posiciona, com quem não se coloca na posição. Deus, muitas vezes, Ele está procurando a mim e a você, mas Ele não está encontrando. Ele, às vezes, Ele está querendo falar, Ele está querendo lhe entregar algo, mas Ele não está lhe encontrando de madrugada. Ele não está lhe encontrando no culto de oração. Ele não está lhe encontrando na posição. Então, Deus, Ele chamou a mim e a você, e Ele nos manda levantar e descer. Ele nos manda tomar posição, se posicionar para ouvir Ele falar, se colocar na posição para ouvir a voz de Deus, se colocar na posição para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Então Jeremias, ele tem toda uma desculpa para Deus, mas Jeremias, ele ouviu a voz de Deus. Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor. E como nós conhecemos a história de Jeremias, como eu falei, Jeremias, ele chorava muito, porque do pecado do povo e por causa da situação de Jerusalém. Ele chorava, tanto que ele ficou conhecido como profeta chorão. E a história vai dizer também que as palavras de Jeremias não foram ouvidas. E Jeremias, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso, mas mesmo assim ele permaneceu fiel à palavra do Senhor. E por que eu e você, por muito menos, não queremos fazer aquilo que o Senhor nos ordena? Não queremos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos? Por que por muito menos nós queremos abandonar? Nós queremos abandonar o chamado. Nós queremos virar as costas para o chamado. Nós queremos ignorar o chamado do Senhor. Muitas vezes até abraçamos logo de imediato. Deus usa o profeta, Deus usa a pastora, Deus usa o pastor, Deus usa alguém, usa um vaso para falar, para dizer: eu te escolhi, você irá pregar minha palavra, você vai cantar, você vai louvar, você vai, eu tenho um ministério na tua vida. Muitas vezes Deus usa e nós até recebemos de bom grado, alegres, ficamos alegres, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, nós não vemos nada acontecer e logo queremos desanimar, e logo queremos deixar de lado. Ou vem o primeiro vento e nós não suportamos, vem a primeira tempestade e nós já queremos abandonar o barco, vem o primeiro vento e nós já queremos deixar o chamado de lado. Ah, não, está difícil demais, está pesado demais, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu vou abandonar, eu vou deixar, eu vou desistir, eu vou sair, eu vou procurar outro lugar, vou ficar no meu cantinho, eu não vou fazer nada. Mas tem um detalhe: quando Deus escolhe, quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, Ele não vai deixar o plano dele ser frustrado. Ele não vai deixar que o plano dele seja frustrado, porque eu e você não queremos. Ele não vai permitir que os planos dele sejam frustrados por causa de mim e de você. E nós vemos isso na história de Jonas. Jonas também foi chamado. Jonas recebeu um chamado. Jonas foi chamado para se levantar e pregar contra Nínive, como todos nós aqui já conhecemos a história. E Jonas, ele se levanta, mas ele se levanta para fugir.
Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Jonas se levanta para não cumprir aquele chamado de Deus na vida dele. E por conta da desobediência de Jonas, por conta da fuga dele, por ele tentar fugir, nós já conhecemos a história. O que foi que aconteceu? Veio uma grande tempestade. Veio uma tempestade tão grande que o barco ficou a ponto de se quebrar. E veio uma tempestade tão grande que trouxe grande prejuízo para aqueles tripulantes, para aqueles marinheiros daquele barco. Porque eu tenho algo de Deus para te dizer. Quando você desobedece ao chamado, a voz de Deus, quando Deus chama você e você desobedece, quando você não se disponibiliza para fazer aquilo que Deus manda você fazer, vai vir tempestade na sua vida. Vai vir tempestade na sua vida. E o pior de tudo é, essa tempestade ela não vai atingir só você. Essa tempestade ela vai atingir as pessoas que você ama. Essa tempestade ela vai atingir aqueles que estão à sua volta. Essa tempestade vai atingir aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão próximos de você. Então se posiciona para fazer aquilo que Deus manda. Se levanta, se põe na posição para cumprir o chamado de Deus na tua vida. Porque se você ficar nessa, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Deus todo dia está mandando. Deus todo dia está mandando profeta. Deus todo dia está mandando falar. E você continua fugindo. Você continua tentando fugir. Não tenta fugir, porque não há como fugir de Deus. Nós vemos a história de Jonas. Ele tentou fugir, mas ele não conseguiu. E ele acabou tendo que fazer o que Deus mandou. Todo vomitado, todo acabado, todo sujo e fedendo. Mas ele teve que ir e fazer o que Deus mandou. Porque Deus levantou uma tempestade na vida de Jonas. Deus fez com que ele fosse engolido por um grande peixe. Mas ele teve que se voltar para Deus, se arrepender, se humilhar dentro ali do ventre do peixe. E aí então Deus fez com que o peixe vomitasse ele. E daquele jeito que ele foi vomitado, todo acabado, ele teve que cumprir. Então não espere Deus fazer com você como foi com Jonas. Não espere Deus te colocar numa tempestade. Não espere o vento vir na sua vida para você se posicionar e fazer o que Deus está mandando. Então, Deus, quando Ele chama, quando Ele escolhe, é melhor cumprir, é melhor fazer o que Ele manda. E Jeremias, ele chorou. Jeremias teve momentos horríveis, eu creio. Jeremias teve muitos momentos de tristeza. Jeremias chorou muito. Jeremias foi perseguido, como a história fala. Jeremias foi maltratado. Jeremias foi preso. Mas Jeremias, ele fez o que Deus mandou. Porque quando Deus escolhe a mim e a você, se Deus te escolheu para fazer uma obra, se Deus te escolheu para pregar a palavra, Ele não te escolheu para você pregar a palavra agradável, palavra que massageia o ego, palavra que vai deixar as pessoas alegres, felizes, porque vão receber bênção. Porque hoje em dia o que as pessoas querem é ouvir palavra de prosperidade. Hoje em dia as pessoas vão na igreja para ouvir: você vai vencer. Como é que você vai vencer numa vida de pecado? Como é que Deus vai usar o profeta, Deus vai usar o pregador para dizer a uma pessoa que não abandona a prática do pecado que ela vai prosperar, que ela vai ter carro novo, que ela vai ter casa nova, que ela vai ser bem sucedida, que ela vai ser muito feliz, que ela vai ter um marido rico, que ela vai ter uma mulher assim, sabe? Deus não vai usar profeta para falar palavras que massageiam o ego, palavras agradáveis ao coração de ninguém. Quando Deus escolhe, é para falar o que Ele manda. Como está aí em Jeremias, ainda no capítulo 1, no versículo 7, onde o Senhor diz a Jeremias: não diga no passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Então é o que Deus ordena. Quando Deus escolhe, é para falar aquilo que Deus manda. Quando Deus escolhe, é para falar aquilo que Ele ordena. E Deus vai e ainda diz a Jeremias: e não tem
Então não tenha medo das pessoas te rejeitarem porque você falou a verdade. Não fique com medo de falar o que Deus manda, porque fulano vai torcer o bico, porque fulana vai ficar de cara feia, porque fulano não vai querer vir mais para a igreja, porque fulano não vai te convidar para pregar. Não fique triste, não fique abatido, não fique com medo de perseguição, não fique com medo de calúnia, não fique com medo porque vão falar mal de você. Glória a Deus. Porque quando o escolhido, o verdadeiro escolhido, a verdadeira escolhida de Deus, fala aquilo que Deus ordena, fala aquilo que Deus manda. Então nós vamos ver aí no versículo 8, que ele diz: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então Deus é comigo, Deus é com você. Mas é necessário falar, pregar, viver, fazer aquilo que Deus manda, e não aquilo que vai satisfazer o ego, agradar o coração de quem quer que seja. No versículo 9, nós vamos ver onde está aí. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então você está com medo de quê? Ei, Jesus! Você está com medo de quê? Vai continuar dando desculpa? Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não estudei, não sei falar, não tenho olho no dedo, não me formei, não consigo, não sou capaz, não sou habilitado, pronto, não quero. Vai continuar dando essa desculpa para Deus? Vai continuar dizendo que não consegue? Vai continuar tentando fugir do chamado? Deus, ele já disse: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Ou seja, quando Deus escolhe, ele capacita. Quando Deus escolhe, ele prepara. Quando Deus escolhe, ele faz tudo acontecer. Então você não precisa ter medo, você não precisa se amedrontar, você não precisa ficar nervoso, ficar tímido. Nervoso é normal. Nós vamos sentir nervoso pro resto da vida. Aleluia. Mas se você tem certeza do chamado de Deus na sua vida, se você sabe quem lhe chamou, se você sabe o Deus que você serve, você não vai ficar com medo. Você não vai deixar o medo lhe paralisar. Você não vai deixar o medo lhe parar. Você não vai deixar o medo frustrar os projetos de Deus na tua vida. Porque você sabe que se Deus lhe chamou, ele te capacita. Se Deus lhe chamou, ele vai. Ele irá fazer acontecer. Então, Deus só quer de mim e de você posicionamento. Levanta, sai da zona de conforto, sai do comodismo, desce para ouvir as palavras do Senhor. Deus tem planos na vida de pessoas, mas tem pessoas, somos muitas vezes nós mesmos que adiamos aquilo que Deus tem comigo e com você, por pura preguiça, por puro comodismo, porque não queremos nos posicionar, não queremos renunciar o nosso próprio eu, não queremos renunciar os nossos desejos, não queremos renunciar as nossas vontades. Então Deus, ele quer falar comigo e com você, mas nós não damos lugar, nós não nos posicionamos, não nos colocamos na posição. Então nós muitas vezes somos nós mesmos que adiamos aquilo que Deus tem comigo e com você. Então Deus, ele quer falar com vidas aqui. Eu creio que Deus, ele quer falar com pessoas aqui, mas ele está esperando um posicionamento, ele está esperando uma atitude, ele está esperando você se levantar, se colocar na posição, se colocar na brecha. Ele está esperando você nas madrugadas, ele está esperando você sair desse comodismo, sair dessa prostração, porque ele tem coisas grandes para te revelar, ele tem coisas grandes para te falar, mas é necessário se posicionar. Glória a Jesus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias um pouquinho, vamos sair um pouquinho desse texto e vamos lá em Isaías capítulo 6, versículo 6.
Isaías capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Isaías 6, 6, amém? Glória A a partir Deus. do 6 aí, só 2 capítulos nós vamos ler, 3. Então, um dos serafins voou para mim, Aleluia. trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aí nós vamos ver o chamado de Isaías. Nós vamos ver que Isaías, ele teve uma visão do Senhor. E Isaías diz que Isaías, ele quando ele vê, ele fica assim, espantado. E onde aí ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros e vi a glória do Senhor. Então Jeremias, ele fica perdido, ele fica assim espantado, mas vai dizer o que um serafim vem e toca na boca dele com a brasa tirada do altar e diz a ele: seus pecados são perdoados, sua iniquidade foi tirada. E imediatamente o que é que acontece? Jeremias, ele se disponibiliza. Quando Deus, ele fala então com ele e diz: quem eu vou enviar? Quem irá? E Jeremias prontamente diz: Senhor, eis-me aqui. Jeremias não, perdão, igreja, Isaías. Aleluia. Isaías, ele se disponibiliza imediatamente, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se Deus já te limpou, você já levantou a mão, você já fez uma aliança com o Senhor, Deus já te limpou, já te lavou, já perdoou os seus pecados, já tirou as suas iniquidades, porque você não se levanta para atender o chamado? Por que você não se disponibilizou ainda para fazer o que Deus manda? Por que você ainda não se colocou na posição? Então vamos fazer como Isaías, vamos fazer como Jeremias. Jeremias, ele passou tudo o que ele passou, mas ele foi fiel à palavra do Senhor. Ele foi fiel, ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Doeu, ele sofreu, ele chorou, não foi fácil, mas ele foi fiel à palavra do Senhor. Ele cumpriu o chamado. Glória a Deus. Ele não fugiu, ele até quis fugir, mas ele não fugiu. Aleluia. Isaías, ele deixou bem claro, o texto deixa bem claro, quando o serafim vem e toca na boca dele, porque ele tinha lábios impuros, vivia no meio de um povo de lábios impuros, como ele disse. Ou seja, ele se achava incapaz, ele se achava sujo para ter para ser escolhido por Deus, para ter um encontro com Deus. Mas Deus diz, mas quando Deus, ele é limpo, ele é purificado, então ele se prontifica: Senhor, eis-me aqui, então envia-me a mim. Então, se Deus já te limpou, se Deus te escolheu, se você já foi escolhido, se você foi chamado, se Deus já falou com você, então é hora de se posicionar, é hora de você fazer como Isaías. Senhor, eis-me aqui, então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. O Senhor já pagou um alto preço pela minha vida. O Senhor já me limpou, o Senhor já me lavou. Eu era um pobre, miserável, pecador, pecadora. Eu vivia num mundo perdido. Eu vivia num mundo onde ninguém dava nada por mim. Eu vivia num mundo onde eu não tinha valor para ninguém. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Então eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me. É assim que eu e você temos que ser. É assim que eu e você temos que agir. Porque Deus, ele não vai frustrar os planos dele por minha causa e nem por sua causa. Verdade. Deus, ele não vai frustrar os planos dele. Então, se Deus já te escolheu, se você já foi escolhido, se
Se você já foi limpo, já foi purificado do seu pecado, Deus já te perdoou, Deus já te lavou, Deus já te colocou vestes novas. Então é hora de você se levantar para ouvir a voz de Deus. É hora de você se posicionar para ouvir o que Deus tem a te falar. É hora de você se colocar na posição, se colocar na brecha para ouvir aquilo que Deus quer de você e se colocar na posição para começar a fazer. Chega de dar desculpa para Deus, chega de dar desculpa para o Senhor, chega de dizer que não pode, chega de dizer que não consegue, chega de dizer que não vai fazer, chega de dizer que não é habilitado, chega de dizer que não é capacitado, chega de dizer que não tem condições, porque aquele que te escolheu garante, aquele que te escolheu vai te capacitar, aquele que te escolheu está te preparando, aquele que te escolheu vai fazer tudo acontecer na tua vida. Agora é necessário você se posicionar, é necessário se colocar na posição e atender o chamado do Senhor. É necessário se colocar de pé, é necessário descer, é necessário renunciar. Renuncia hoje o teu sono, renuncia hoje essa preguiça, renuncia hoje a sua carne, os seus desejos, as suas próprias vontades e se coloca na posição, porque Deus tem algo grande na tua vida, Deus tem algo para fazer através de você. Ele só está esperando o seu posicionamento, Ele está só esperando você se colocar na posição para que Ele possa te usar. Amém? E eu convido os irmãos para se colocar de pé. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Jeremias, aconteça o que acontecer, passe o que passar, vai ser difícil, vai doer, vai ter momentos que você vai ter que fazer a obra do Senhor e vai olhar para a sua geladeira e não tem nada. Vai ter momentos que você vai ter que fazer a obra do Senhor e vai olhar para dentro de casa, as contas estão todas paradas, precisando ser pagas e você não tem de onde tirar e você não tem o que fazer. Vai ter momentos que você vai estar passando por crise, pode ser crise no seu casamento, crise na sua família, crise no seu trabalho, mas você vai ter que se posicionar. Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, se Deus me chamou, eu vou me levantar e eu vou cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Porque Jeremias, ele passou por momentos difíceis. Jeremias chorou, Jeremias se lamentou, Jeremias sofreu, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi maltratado por causa da palavra do Senhor. Jeremias foi preso, mas Jeremias ele foi até o fim, ele cumpriu o chamado do Senhor. Jeremias ele não fugiu do chamado. Jeremias ele passou tudo que ele passou, mas ele fez aquilo que o Senhor ordenou. Ele cumpriu a palavra do Senhor. Ele não desistiu. E por que eu e você vamos desistir? Por que eu e você vamos parar? Por que eu e você vamos dizer que não dá mais? Por que eu e você vamos querer parar no meio do caminho? Então, se posiciona hoje. Se posiciona. Deus está te esperando. Deus está te convidando para uma conversa. Deus está querendo ouvir a sua voz. Deus está dizendo: levanta de madrugada que eu quero falar contigo. Desce de madrugada, filho. Desce de madrugada, filha, porque eu quero falar com você. Então se posiciona. Deus está falando. Sai da zona de conforto. Sai do comodismo. Renuncia ao teu eu. Não é mais tempo de fugir. Não dá certo fugir do chamado de Deus. Porque, querendo ou não, você vai acabar fazendo o que Deus mandou. Querendo ou não, você vai cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Então que não seja preciso vir uma tempestade. Que não seja preciso Deus te jogar, como fez com Jonas, nas profundezas do abismo, para que você venha acordar e para que você venha se posicionar para fazer o que Ele manda. Então que você venha ser como Jeremias, que você venha ser como Isaías. Se posiciona. O Senhor já me lavou, o Senhor já me limpou, o Senhor já me resgatou do mundo da lama, do lamaçal do pecado. O Senhor já me colocou vestes novas. O Senhor me aceitou do jeito que eu era. O Senhor não me rejeitou. O Senhor não me discriminou pela minha cor, nem pela minha condição, nem pela
Senhor. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Peço aos irmãos que coloquem a mão no Em coração. nome de Jesus, Pai.